Nessa entrevista do A Casa, sua podcast, tivemos uma conversa inspiradora e estratégica com a arquiteta e urbanista Maria Aparecida Cury Figueiredo, que celebra 35 anos de uma trajetória brilhante à frente do escritório Cury Figueiredo Arquitetura. Ela compartilha como conseguiu unir a sensibilidade criativa ao rigor da gestão empresarial. Durante o bate-papo, a atual presidente das BEA Santa Catarina mergulha nos desafios reais do setor, explicando de forma prática como um arquiteto pode empreender com sucesso e quais são as características indispensáveis para prosperar no mercado atual. A entrevista aborda ainda a complexidade de liderar uma associação de classe e propõe uma reflexão profunda sobre a transição necessária entre ser apenas um arquiteto artista para se tornar um arquiteto empresário, equilibrando estética com viabilidade e sustentabilidade financeira. É um conteúdo essencial para quem busca entender a arquitetura não apenas como arte, mas como um negócio sólido e inovador. Pare, como que um arquiteto que se forma, como que ele pode começar a empreender? Acho que tenho certeza que nos nossos ouvintes a gente vai ter pessoas que gostariam de fazer arquitetura ou que estão nesse momento, né? Estou terminando minha faculdade, vou terminar. O que ele pode fazer para começar a empreender? Bom, eu penso que empreender é transformar ideias em ações concretas, buscar inovação. Então, eu inicialmente penso que um arquiteto que está iniciando a carreira, ele deveria procurar uma especialização. Hoje em dia, os arquitetos que estão se destacando são os que são especializados. Por quê? Porque estão sempre no mesmo ramo e ali conseguem construir uma carreira. Porque o mundo da arquitetura ele é muito amplo, então você pensa que quanto mais especialista ele for em determinada área, maior é a probabilidade dele ter sucesso. Então, eu vou te contar a minha história, que é daí que eu penso que eu tenho esse pensamento, Certo. que eu fui com os anos identificando. Na minha época, que há 35 anos eu me formei e entrei na faculdade há 40. Não existiam muitos arquitetos. E todos os arquitetos faziam todas as modalidades na arquitetura. Inicialmente eram projetos de casa e edifícios, na época a decoração era decorador, hoje é interiores, a arquitetura de interiores é feita por arquitetos. Eu, por exemplo, sempre fiz de tudo. Hoje, 35 anos depois, eu vejo que vários profissionais muito mais novos que eu estão muito bem consagrados no mercado, porque eles são bons naquele nicho, naquele segmento da arquitetura. Por exemplo, light designer, não se falava em light designer. Hoje, os light designers são super novos no mercado, né? Não são tão antigos, são famosos. Quem só faz casa fica uma referência de fazer casas. Quem faz só interiores é uma referência em fazer interiores. Foi quando eu, alguns anos atrás, me deparei e percebi que tinham outras pessoas muito mais... Embora eu, na cidade onde eu atuo, eu sou conhecida, mas a cidade também cresceu muito e triplicou, quadriplicou o número de arquitetos, eu percebi que hoje eu já acabei que não fiquei referência em nada, porque tem o profissional que faz só casa, o profissional que só faz iluminação, o que só faz interiores. E quem dá o tiro para todos os lados, acaba que não fica conhecido. Não que ele não saiba fazer aquilo e não seja bom. Ele não é referência naquele segmento. Vamos fazer uma comparação mais ou menos com um time de futebol. Todos jogam o mesmo jogo, arquiteto, mas tem um que defende lá, que é o goleiro, a zaga. Então, essa especialização vai fazer com que ele provavelmente fique bom, melhor naquela área. E aí automaticamente... Porque às vezes as pessoas elas têm medo, né? Que vou me especializar muito numa área e o meu nicho vai ficar pequeno. Na arquitetura eu acho que não se aplica mais isso. Porque, por exemplo, não que eu não saiba fazer tudo e não seja boa, porém, eu não sou referência mais. Nem só fazer casas, nem só fazer projetos multifamiliares, edifícios, interiores. Então, quais são as pessoas que hoje se destacam?
os que só fazem interiores se destacam, quando tu quiser indicar alguém que... Ah, eu preciso de um arquiteto que faça interiores. Tu não vai pensar no arquiteto que fez tudo. Tu vai pensar naquele que só faz interiores, entendeu? E até na própria área de interiores, talvez tenha como se especializar em algumas. Claro. Por exemplo, ele pode fazer interiores, Light design, residências, pode fazer áreas comuns de edifício, pode fazer comercial, que acho que é uma arquitetura que tem que ser super rápida, né? Outra área da arquitetura também que está se destacando, que também é especializado, é acústica, né? Que hoje em dia se fala muito devido aos ruídos, né, das cidades. Porque o som, né, incomoda as pessoas. E né? o Então, próprio urbanismo, porque todos somos formados arquitetos urbanistas. Certo. Porém, como hoje as cidades estão em voga, porque as cidades estão tendo que se transformar para as pessoas, então é outro nicho da arquitetura que também tem muito ainda a ser explorado. É o urbanismo, e eu imagino que dentro do urbanismo ainda tem vários nichos que possam se abrir para o futuro, porque hoje em dia as cidades estão necessitadas e não... Só se fala disso, né? Claro. De cidades inclusivas, de cidades para todos. Para que possa viver melhor e conviver melhor. Eu acho que tem alguns desafios, né, quando você fala em cidades, que as cidades elas querem preservar o que já tem, né, mas elas precisam colocar inovação, e aí tem as pessoas no meio, né? Como é que organiza para caber tudo isso? Então, é que as cidades, elas cresceram muito. Hoje a estatística no Brasil é muito mais de 50%, é muito mais. Eu agora não me lembro exatamente o percentual. Hoje, as cidades, elas precisam, porque elas se tornaram caóticas devido a muita população e falta de estrutura. A parte do governo e da administração pública, ela não consegue resolver todos os problemas. Então, hoje, a sociedade civil está unida junto ao poder público para ajudar a transformarmos ou redesenharmos as cidades para as pessoas, que as cidades se tornem inclusivas, acessíveis e para todos. Então, com certeza, nessa área vai ter bastante oportunidade, né? Porque esse é um tema que os arquitetos estudam, né? Hoje em dia, o que mais se fala é isso, por isso que eu digo que o urbanismo, que antigamente os urbanistas trabalhavam no poder público, tu tinha que trabalhar numa prefeitura, em algum lugar assim, para poder fazer alguma coisa. Hoje, temos grandes escritórios, como o dinamarquês Jan Gehl, né, que está em Florianópolis, inclusive, fazendo uma proposta de retrofit do centro da cidade. São especialistas nesses redesenhos das cidades, que é fazer uma cidade para as pessoas. As cidades, elas foram feitas para os carros, porque quem desenharam as cidades foram os homens, e os homens andam de carro. Hoje em dia, como tem um livro, né? É verdade, as cidades foram feitas para os carros. Se projetassem as cidades da Meio Oeste, as cidades seriam mais humanas, mais inclusivas. Seriam diferentes. Muito diferentes. Porque você falou uma coisa de verdade que eu não tinha parado para pensar. As cidades foram feitas para os carros, até porque quando você vai fazer, tipo, um condomínio fechado, qualquer coisa, um dos primeiros pontos é traçar as vagas de garagem. As vagas, as ruas, né? Não, como é que até era, né, um jogo da construtora atrativo quantas vagas tinham de garagem. Certo. Né? Hoje, nesses redesenhos, está se tentando eliminar as vagas. Por quê? O ideal para a cidade é que as pessoas andem a pé. Outra coisa, as cidades não contemplam as crianças. Elas não têm a escala da criança. Ninguém pensa na escala da criança. E também no pedestre. Então, uma cidade que na escala humana ela te atende, na verdade, não importa se o edifício tem 50 andares. Se quando eu estou aqui embaixo na escala, eu posso andar a pé, eu atravesso uma rua, eu tenho lugares de descanso, eu tenho sombra, eu tenho contemplação, eu consigo chegar num lugar de bicicleta,
eu consigo sair andando com o meu filho a pé, eu vou ter lugares de brinquedo, Então, hoje o pensamento é esse, é transformar as cidades, adaptá-las para as pessoas. Por exemplo, se fala muito em cidade de 10 minutos, 15 minutos, Paris 15 minutos, Dinamarca, que é Copenhague 10 minutos. Quer dizer, fazer um desenho, redesenhar e readaptar para que você, em 10 minutos, consiga, a pé, da tua casa, fazer todas as necessidades essenciais que você precisa. Um supermercado, um banco, uma farmácia. Então, Padaria, sim, as coisas. as cidades ideais. E se a gente parar para pensar, né, isso é mais complexo do que parece, né? Porque daí depende de poder público, depende de poder privado, né? Depende de interesses, né? Então, quando se fala nisso, por isso que hoje a sociedade civil está unida, empresários, profissionais liberais, todos unidos junto ao poder público, porque é juntos que nós vamos chegar num bom resultado. Só o poder público não consegue. Claro. E eu percebo algumas coisas que em algumas cidades do Brasil tem se feito, e eu acho que é bastante bacana, que os municípios eles incentivam o pessoal da área da construção civil a melhorar o entorno, né? Ou seja, não fazer só um edifício, fazer uma calçada, um passeio, uma área pública. Isso, como é que você vê esse fato? Isso vai fazendo com que a cidade melhore, né? Hoje em dia também está se incentivando muito a fachada ativa ou a fruição. Fachada ativa é loja ou é comércio embaixo do empreendimento. Isso torna a cidade viva e a cidade muito mais segura e a cidade caminhável. Por exemplo, existem cidades que tem comércio, tu pode fazer comércio no pavimento térreo, em toda a cidade. Essa cidade, ela é caminhável, eu saio dessa rua, eu vou 4, 5 quadras, ela está viva, tem pessoas, cidades onde tem pessoas na rua, ela é muito menos perigosa de uma cidade onde tem só muros e grades. Todas as ruas hoje em dia que tu vai olhando, elas foram se tornando grandes muralhas. E essas ruas, ninguém anda à noite, porque tu não tem nenhuma referência, não tem nenhuma vida. Os próprios porteiros e as próprias guaritas, elas foram, ao invés de cada vez ir para fora, foram para dentro. E agora está voltando. A cidade aberta. Então, um incentivo que muitas prefeituras estão dando quando você vai fazer o seu empreendimento é a fachada ativa. Se tu coloca o comércio no térreo, tu tem algum incentivo de mais algum andar ou alguma outra coisa que tu possa fazer. Para incentivar. Para ficar mais. A cidade viva, uma cidade segura, sim, né? E com muito mais qualidade de vida. Bacana. E a fruição também, que é quando tu usa o espaço que não é público, privado, para o público. Então, o teu andar térreo, tu abre e faz uma passagem que liga de uma rua a outra, com um comércio. Então, isso tudo vai agregando e tornando a cidade caminhável e para as pessoas. Excelente. Bom, vocês já viram que hoje a gente vai ter bastante dicas de como empreender para o pessoal da área da arquitetura, né? E que também são importantes para qualquer empreendedor, né? Porque quando a gente fala de cidade, qualquer empreendedor, qualquer empresário, ou a maioria deles, eles vivem ou usam as cidades, né? Isso é certo. Certo, e porque as cidades é feita disso, né? Certo. E o arquiteto é o grande responsável, porque cada vez que você faz uma intervenção, você está construindo as cidades. Com certeza. Eu faço uma casa, do lado de outra casa, depois ela tem que ter uma rua, e assim você vai construindo. Então, essa consciência que hoje está em voga e cada vez se fala mais, é muito importante para as nossas cidades no futuro. Sensacional. Para que a gente possa ter esse conhecimento de qualidade, né? A gente tem os nossos patrocinadores. Nós, carinhosamente, eu e o Lucimar, né, que é o produtor, a gente chama o nosso principal patrocinador de patrocinador cultural. Por que cultural? O podcast, né, A Casa é Sua, ele só existe para trazer conhecimento e conteúdo gratuito. Que bom. E então,
para que isso possa ocorrer, a gente precisa do nosso convidado. Por isso que o nosso patrocinador mais importante, a gente chama ele carinhosamente de patrocinador cultural, é o convidado. Então, quero agradecer bastante você, Pari, pela tua presença, pelo teu tempo, por disponibilizar o conhecimento para mim, para o podcast, para toda a nossa audiência, né? A gente vai deixar o contato da Pari e do escritório de arquitetura dela, que é Cury Figueiredo, é isso? Cury Figueiredo Arquitetura. A gente vai deixar o Instagram aqui embaixo, então se você precisar, chame eles que você vai gostar. A gente também tem outros 2 patrocinadores que eles são importantes para que o podcast exista. Um é a Carol Group. A Carol Group, gentilmente, ele cede os espaços onde a gente grava e também nos incentiva desde o começo. Para você que nos acompanha, né, você já sabe que a gente grava aqui na Grande Florianópolis, nós gravamos também em São Paulo e em Balneário Camboriú. A Carol Group é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Tenho certeza, a gente vai deixar o contato deles. Se você ainda não fez algum tipo de negócio, em algum momento agora você vai precisar dar uma consultada lá que vale a pena. E o nosso outro patrocinador é a Inovacom Contabilidade, que é o escritório de contabilidade que inclusive faz a contabilidade para a Carol Group. Mandar um abraço lá para o Guilherme, para o pessoal. Agradecer os patrocinadores. Hoje é o nosso episódio, Lucimar, 114. Então, de parabéns. Então, você já é a 114ª pessoa aqui. Isso já está consagrado, a casa é sua. Exatamente, já foram muitas conversas e muito aprendizado. Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinador, né? E que características assim que você percebe que são as mais importantes que o arquiteto precisa ter para ele progredir, para ele crescer na carreira? Eu penso que nem todo mundo é empreendedor, mas todo negócio necessita de alguém que tenha essa visão empreendedora. O arquiteto por si só é considerado um artista, né? E a própria formação não te dá bases de empreendedorismo, por exemplo, de como montar um escritório, não te mostra o mercado. Certo. E a pessoa que está agora iniciando, além de já ter uma especialização, que é dominar uma área, né? Porque tu também não pode empreender se tu não tiver conhecimento. Sem dúvida. Possível. Então, não tem como. Então, quando tu tem uma especialização, tu pelo menos já tem um foco e um direcionamento para começar a abrir a tua visão e empreender, ter as ideias para, sim, então, tornar concretas, né? O arquiteto, artista, que já sabe que é um artista nato e que é importante, é a peça principal, mas não tem o perfil, o meu conselho é já se unir a outra pessoa. Não necessariamente que tem que ter um sócio, mas tem que ter junto a si uma outra pessoa com perfil comercial e empreendedor. Porque só o artista hoje não consegue levar uma empresa. O empresário, ele tem que ter a visão empreendedora. Buscar cliente, buscar negócios. Porque a gente comentava nos bastidores, né, que o arquiteto, que o cliente da arquitetura, às vezes, ele não é tão recorrente, né? O cliente da arquitetura não é recorrente, a arquitetura é difícil. Eu tenho 40 anos que eu tô que eu me envolvi com a arquitetura, 35, vou fazer 36, fiz 36 de mercado, porque fiz 36 de formada agora em janeiro, dia 13. Então, o que acontece na área da arquitetura? Eu todo ano, mesmo com 36 anos de escritório, tenho uma carta de clientes muito boa, clientes que são fiéis a mim. Eu tenho que todo início de ano buscar novos clientes. Prospectar, porque eu não sou um médico que o paciente volta todo ano, pelo menos uma vez por ano, alguns todos os meses. Você faz uma casa, a pessoa vai fazer uma casa 20, 30 anos depois. Você reforma um apartamento todo, 15 anos depois, para ter que fazer alguma mudança. Tem alguns clientes que têm negócios, então você faz a casa, depois o escritório, depois a casa de praia, mas mesmo assim, essa recorrência é 5 anos. Então 5, 15 ou 30.
Tem uma profissão que tu nunca vai ficar tranquilo. Tem Que que tu estar já tem sempre que buscando sempre clientes. buscando, sempre se renovando e sempre empreendendo, que é o assunto do nosso podcast Sim. hoje. E aí a pessoa que você falou, né? Que se você profissional de arquitetura, você é mais o artista, você vai precisar ter um parceiro, alguém no teu escritório, que é aquela pessoa Que que vai vai buscar. buscar clientes, que vai buscar projetos, que vai administrar a questão financeira, burocrática, que tem também, né? Por isso que eu te digo que a especialização vem contribuir positivamente, que quando tu vai buscar o teu cliente, tu já tem um nicho certo, prospectar. Você já sabe daí onde ir atrás, né? E também fica muito mais fácil você ser indicado hoje, porque a indicação, que é o que mais ocorre na arquitetura, a indicação, acontece assim, por especialização hoje em dia. Claro. Ele só trabalha para construtora, ela só isso. faz casa. Essa aqui só faz casas em mansões, entendesse? É essa que é a sacada, especialização. que hoje eu sinto que aí eu fiz a minha especialização depois de 30 anos, que eu não tinha necessidade, mas eu fiz, porque eu sou uma pessoa que quero trabalhar em Oscar Niemeyer, eu já tenho 36 anos, eu quero mais 36, mais 40, não vou parar. Excelente. Então, eu também busquei me reciclar e entrar nesse novo mercado. E você falou uma coisa que é interessante, é mais ou menos parecido com a medicina, né? Porque dificilmente você procura um médico clínico geral, concorda? Hoje em dia... Você só vai ali no pronto demais aí, tô com um problema no pé, é um médico... Esse aqui, ele só faz isso, exatamente. Claro, e a arquitetura é o caminho. Ela vai para o mesmo caminho. Tem uma outra questão, Pari, que no momento você é a presidente da ASBEA, né? Para quem não sabe, a ASBEA é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura de Santa Catarina. E quando você é presidente de uma associação sem fins lucrativos, você precisa gerar ações, movimentos, e eu conheço a associação, né? São vários escritórios, empresas, parceiras, são vários stakeholders. Como é que você faz para fazer que essa engrenagem funcione e que fique atrativa para todos? Então, hoje eu estou presidente da ASBEA, né, para a gestão 25-26. Eu estou empreendendo hoje muito mais na ASBEA do que no meu escritório, porque a associação exige, eu acho que todo tipo de negócio, seja ele qual for, que mesmo sem fins lucrativos, precisa empreendedorismo. A ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, eu sou a presidente da regional do estado de Santa Catarina. É incansável, a minha cabeça não para pensando o tempo todo no que eu posso fazer de diferente para a ASBEA. Então, empreender não é fácil. Quando eu estou falando no meu escritório, é muito mais limitado as pessoas que vão se envolver naquilo. Claro. Numa associação já é muito maior, nós somos empresas de arquitetura, né, com CNPJ, então envolve mais de 200 profissionais hoje. E eu pensei muito e criei um plano para empreender na ASBEA. Então, temos várias ações. A expansão da associação. Quando se expande uma associação, tem que se dar benefícios. Então, criamos também uma diretoria de convênios. Tenho que fazer entregas para os meus associados. E entregas que sejam diferenciadas e que tragam valor agregado. Senão, não tem o sentido, né, de estar numa associação. E isso é árduo, no dia a dia o dia inteiro tendo ideias e empreendendo. Só que sempre tem que se pensar uma coisa, que empreender também tem riscos. Com certeza, e o risco de uma associação às vezes os associados não gostarem, né, ou pensarem em outra coisa, sei lá. Em todos os sentidos, né, no nosso escritório, no escritório de vocês, tem os riscos. Então, quando se empreende, tem que se saber que tem os riscos. Mas eu, por exemplo, vou com tudo, né? Eu não me deixo abater Não fica, com medo. não fica paralisada com medo. Não.
Vamos, e os riscos são contornáveis ou fazem parte. E tudo pode se mudar ou pode se melhorar, se transformar, né? A Claro. vida é uma transformação e que seja sempre para o melhor, né? Claro. E quando você, por exemplo, assume um posto desses de presidente de uma associação de várias empresas que atuam na mesma área que você, com certeza é um desafio novo, né? Por quê? Porque você precisa fazer com que, como você disse, gerar entregas e gerar coisas para que faça sentido para que aqueles escritórios, aquelas pessoas e aquelas empresas participem disso, né? Destine seu tempo, investimento financeiro, enfim, se tiver. E como é que você falou que você não tem medo, né? Mas como é que você faz, ou que tipo de atitude você procura ter para tentar agradar ao máximo, né? Gerar o máximo de coisas que possam agradar a todos. Então, nessa gestão, como a ASBEA já era uma associação consolidada institucionalmente, o meu foco principal foram os associados, que são arquitetos como eu. Então, num certo momento facilita, porque eu sei quais são as dores e as necessidades. O que eu conseguiria entregar para melhorar. Mas, de outra maneira, também nós temos os maiores escritórios do Estado. E não é qualquer entrega. Claro. Eu tenho que ter entrega no nível dos meus associados, né? Claro. E, para isso, eu passo muitas noites, em claro, pensando, bolando, mas tudo que eu bolei, eu botei em ação. Ó, vejam que a Pari agora falou duas coisas assim que eu considero fundamentais para o empreendedor, né? Você nunca empreendendo, seja num CPF, num CNPJ, né? Porque o meu conceito de empreender não é somente no seu CPF, no seu CNPJ, aqui no caso um CNPJ de uma associação, às vezes é num CNPJ de outra pessoa também, mas empreender é você criar ação, criar coisas novas e colocar em prática. Porque de ideias não adianta ter excelentes ideias, né, Pari, se não colocá-las. Não sair do papel. Se nunca E para acontece nada. isso, a pessoa tem que ter atitude e não pode ter medo. Tem que ter coragem e não deu certo, tudo é possível. Repensar, remanejar. O Recalcular a importante rota. é você ter a ideia e ter a ação, porque a ideia todo mundo tem. O importante é você ter a ação. E você falou em recalcular a rota. Existe um aplicativo de carro que se chama Waze, que todo mundo deve conhecer, que é interessante, né? Você vai dirigir numa cidade gigante, São Paulo, a maior da América Latina. Você errou a rua. Ele recalcula a rota. Se você ficar preocupado, talvez você vai bater no carro do lado, no outro, vai furar o sinal, tomar uma... Mas se você ficar tranquilo, o que ele vai fazer? Vai calcular e tu vai de novo. Talvez você vai ter que dar uma volta grande, mas ele vai te deixar exatamente... Exatamente. E o empreender, eu acho que é em tudo na vida, né? Não só no teu trabalho. Todo mundo tem sonhos, todo mundo quer chegar em algum lugar. E não necessariamente todos os teus sonhos, o caminho é através do teu trabalho. Claro. Né? Eu, por exemplo, gosto de fazer caridade, sempre gostei. Aí sempre queria fazer alguma coisa diferente. Uma vez eu fui para São Paulo, um amigo meu ia entregar num grupo marmitas lá no Largo, no centrão lá da cidade, no Largo... Já vou te dizer daqui a pouco, esqueci o nome agora. Tá. Eu pensei, meu Deus, mas eu peguei e fui junto. Aquilo me despertou o que eu já tinha, mas aquilo despertou para mim ter a ação da minha ideia. E eu criei meu grupo aqui. Não só ficar pensando. Eu tenho um grupo aqui que a gente ajuda e cria várias ações. Mas o que eu fiz? Eu empreendi nesse momento. Com certeza. Então, isso é em todos os sentidos. Porque né? aí, na verdade, o que você fez? Você tinha um desejo de ajudar pessoas, aí você foi em São Paulo, num centro bem maior. Tive a ideia. Isso, teve a ideia e a atitude de fazer, aí vem pra cá, eu vou fazer na minha cidade, mas aí você precisou empreender porque você precisou de ajuda, né? Você não vai conseguir fazer sozinho. Não. E todo mundo hoje não tem mais como você fazer nada sozinho, né? Exato. Ainda mais porque
os negócios não são mais de uma pessoa, os negócios são de um grupo, de várias cabeças pensantes, Com certeza. né? Antes tinha a hierarquia, era o chefe, dava ordem, os outros aceitavam. Hoje não, hoje os grandes resultados, eles vêm de equipes, né? Da soma, equipes. com certeza. E a gente já conversou um pouco sobre os dois tipos de profissionais na área de arquitetura, que é o profissional que ele é mais artista e aquele que ele vai talvez trabalhar sozinho, não vai criar um escritório, não vai buscar ajuda, e tem aquele que vai criar um escritório desde o início, vai trazer pessoas para trabalhar com ele que são complementares. Qual dos dois você acredita que tende a ter mais? Então, o que já vai montar a sua equipe, que já vai abrir mão de monopolizar e vai aceitar as ideias e trabalhar em equipe, em grupo, é o empreendedor. O perfil empreendedor é o cara que vai bem. O informal, porque o que eu digo, a pessoa se forma, ela não abre o seu escritório. Não quer, ainda está no início, não quer pagar não ter gastos com impostos e tal, vai no informal. Daqui a 10 anos, ele é a mesma pessoa, informal. Se ele bota uma empresa no início, talvez ele não vá ganhar muito no início, que ele vai ter que submeter aos impostos do país onde ele está. Mas daqui a 10 anos, ele tem uma empresa que está há 10 anos no mercado. Com certeza. Daqui a 20 anos, a empresa dele vai ter 20 anos no mercado. Então, é a especialização para quem está começando, um escritório empresa com CNPJ de arquitetura e que a pessoa seja corajoso para tornar ações todas as suas ideias. Sensacional. Bom, a gente já está chegando na parte final do podcast e na parte final eu sempre peço para os convidados para que ele dê as suas dicas pessoais. Você já deu algumas de o que você faria hoje se você estivesse começando, ou estou terminando a faculdade hoje de arquitetura e vou entrar no mercado de trabalho. Como é que você faria? Bom, eu já começaria um pouco antes, porque na minha época a gente não fazia estágio, né? Se eu começasse hoje, eu já logo quando eu estivesse começando a faculdade, eu já ia para um escritório de arquitetura. Isso para mim seria básico. Conhecimento na prática. Conhecimento. A geração Z não acredita muito nisso. Ela é muito imediatista e não tem muito a aprender, assim, meio já sabe um pouco das coisas. Mas ainda a grande sacada é você trabalhar e você ter experiência, porque a arquitetura no papel não é um projeto no papel, não é um projeto executado. A execução é aonde que pega. E se você não tem o domínio, você não consegue fazer um bom projeto, porque se tu não sabe como aquilo vai se comportar ou como você tem que fazer para executá-lo, você não faz um bom projeto. Então, a experiência é tudo. Eu já de cara, eu iria para um escritório de arquitetura, ficaria o máximo que eu pudesse e depois eu faria o que eu já falei, é empreender, ter coragem, colocar uma empresa, assumir os riscos, né, do nosso país, e ir para frente, trabalhar em equipe, agregar, que com certeza vai ter sucesso. Sensacional. Bom, agradecer tua presença, teu incentivo, suas dicas, né, foram excelentes. Deixar aberto se quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência, em nome aí do podcast, a casa é sua, muito obrigado. Eu também quero agradecer o convite, né? Quero dizer para todos que eu queria ser arquiteta desde 8 anos de idade, nunca pensei em ser outra coisa. Fiz um vestibular na vida só, já passei no primeiro na federal, então a arquitetura é a minha vida. E não é uma profissão fácil, mas eu incentivo todos, inclusive meu sobrinho, viemos de uma família de advogados, meu único sobrinho faz arquitetura, incentivado por mim. Por quê? É uma profissão para corajosos, para artistas corajosos e empreendedores. O empreendedorismo é fundamental, fundamental. Senão você não sai do sonho e do papel, porque o projeto é um papel, né? Que vira uma realidade. Uma realidade e que essa realidade está construindo as cidades que a gente vive.
Com Então, certeza. é uma responsabilidade. Não é só aquilo ali. Ele se estende por uma qualidade de vida das pessoas, né? Para tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada também.